Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise a fundo de um conceito que, olha, pode bagunçar um pouco a nossa ideia de sucesso, de valor, sabe? A palavra-chave é rabisco. Mas assim, pode esquecer aquela imagem de um traço errado ou de algo sem valor. A gente vai explorar o rabisco como um símbolo de esperança, de futuro e até de uma escolha divina. No mundo que vive de números, de likes, de visibilidade, o que acontece quando a gente olha para o que foi deixado para trás, para o que sobrou? A fonte que vai guiar nossa conversa é um artigo teológico pastoral de Amarildo Clayton Godoy Brilhante, chamado Rabiscos de Deus, o valor do remanescente. Então a nossa ideia hoje é ir fundo nessa metáfora. Vamos começar lá na Bíblia, entender de onde veio essa imagem da agricultura e ver como ela chega até a nossa vida no dia a dia. E o que eu acho fascinante nessa proposta é que ela nos obriga a ressignificar o que a nossa cultura geralmente joga fora. É uma inversão de lógica. Total. Aquilo que parece resto, que parece sobra, no artigo é apresentado como uma peça fundamental para que a história continue, para que a redenção aconteça. Não é lixo, é semente. Boa, não é lixo, é semente. Ok, então vamos começar pelo começo. De onde vem essa palavra rabisco nesse contexto bíblico? O que ela significava originalmente? Então, a referência principal que o artigo usa é do livro de Isaías, capítulo 17. Lá, o profeta descreve o juízo de Deus sobre uma nação e diz que depois da colheita do juízo, sobraria algo. Como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas no ramo mais alto. Esses frutos que ficam para trás, sabe? Nos galhos mais altos e difíceis de alcançar, são os rabiscos. E o ponto que o autor, o Amarildo, martela, e que é a chave de tudo, é: isso não é um acidente. Como assim não é um acidente? A gente imagina que o agricultor simplesmente não conseguiu pegar tudo, que foi um descuido. Exato, mas não é. O artigo nos lembra que isso era lei em Israel. Nos livros de Levítico e Deuteronômio, Deus ordena explicitamente que os agricultores não rebusquem a vinha, nem colham absolutamente tudo. Eles deviam deixar os cantos dos campos e os frutos que caíssem para os pobres, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Era uma provisão deliberada. O artigo chama isso de uma forma genial: misericórdia institucionalizada. Que expressão forte é essa, né? Misericórdia institucionalizada, porque não é só um ato de caridade pessoal de um fazendeiro bonzinho. Não, de jeito nenhum. Vira parte da estrutura da sociedade. É quase como uma política pública divina. Exato. Estava embutido na economia sagrada da nação. E essa prática ia além da sobrevivência, não era só para dar comida a quem precisava. O rabisco se torna um símbolo da promessa de Deus, de que mesmo depois da mais dura crise, do juízo mais severo, sempre haveria um novo começo. Ele sempre deixaria uma semente para recomeçar. No exemplo que o texto usa para ilustrar isso é a história de Ruth. A Ruth da Bíblia que respigava nos campos. Isso. Respigar é justamente recolher os rabiscos. Pensa na situação dela. Viúva, estrangeira de uma nação inimiga, pobre. Aos olhos da sociedade, ela era o resto do resto. Uma sobra. E o que ela faz? Ela sobrevive recolhendo as sobras de um campo. Mas é através dessa mulher, dessa rabisco, que vem a linhagem do rei Davi e, consequentemente, do Messias. A análise do artigo é que o rabisco não é o fim da história. É o começo secreto da história mais importante de todas. Isso muda a perspectiva. Então, essa ideia de sobra intencional não se aplica só à colheita, mas a pessoas também. O artigo expande isso. Totalmente. Ele traça o que chama de um fio escarlate ao longo de toda a narrativa bíblica, mostrando que Deus consistentemente trabalha através de um remanescente, um pequeno grupo fiel que sobra enquanto a maioria se perde. Pensa em Noé e sua família, os únicos que restaram em meio a uma geração inteira. Ou no profeta Elias, no auge do seu desespero, se sentindo o último homem fiel na terra. Ah, essa é uma passagem muito humana. Ele está escondido numa caverna, deprimido, dizendo: só eu sobrei. E é um sentimento muito real de solidão, de isolamento, mas qual é a resposta de Deus? Não, Elias, eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Elias se sentia um rabisco solitário, mas ele era parte de uma reserva estratégica de Deus.
O artigo também cita uma pergunta provocadora de Gideão, em Juízes. Os rabiscos de Efraim não são melhores do que a colheita inteira de Abizer? É a lógica divina em ação. A qualidade da fidelidade de um pequeno grupo tem mais valor do que a quantidade de uma multidão. Entendo o ponto teológico, mas é difícil não se sentir desanimado com isso, né? Se o remanescente é sempre tão pequeno, isso não é, de certa forma, uma prova de fracasso da mensagem em larga escala? Essa é uma ótima pergunta e é a tensão que percorre a história. Do ponto de vista humano, pode parecer fracasso, mas na perspectiva do artigo, é prova da fidelidade da aliança de Deus. Ele não precisa de multidões para cumprir seus propósitos. Ele precisa de corações fiéis. E o texto conecta isso com a história. Pensa nos cristãos nas catacumbas de Roma. Para o Império, eles eram um grupo insignificante e esquisito se escondendo no subsolo. Para a história, eles eram o futuro da civilização ocidental. E o artigo dá exemplos mais recentes. Sim, e são poderosos. Ele menciona Dietrich Bonhoeffer, na Alemanha nazista. E pensar em Bonhoeffer é chocante. Ele era um teólogo brilhante, parte da elite, poderia ter ficado quieto, ter se conformado como a maior parte da igreja alemã fez, mas ele escolheu ser um rabisco de resistência contra o regime, e isso custou a vida dele. Isso mostra que o remanescente não é só composto pelos marginalizados, mas por qualquer um que escolhe a fidelidade em vez da conveniência. O artigo também fala dos cristãos perseguidos hoje, no Irã, na China, na Nigéria. Eles não aparecem nas manchetes, são invisíveis para o mundo, mas segundo essa lógica, são eles que carregam o peso do futuro do reino. São os rabiscos de Deus hoje. Essa ideia do remanescente fiel, de um pequeno grupo que sustenta a promessa, me faz pensar onde essa ideia chega ao seu ponto máximo. O artigo aponta para uma pessoa, certo? Sim. E aqui a gente chega no coração da análise, no que o autor chama de ápice teológico. Jesus Cristo como rabisco supremo. Rabisco supremo? Uau! É uma imagem muito forte. É fortíssima, pensa nisso. Ele foi rejeitado pelos líderes religiosos que deveriam ser os primeiros a reconhecê-lo. Foi desprezado pelo poder político do Império Romano, que o viu como um Zé Ninguém, e foi abandonado pelos próprios seguidores no momento final. Na cruz, ele é o fruto solitário no galho mais alto. O artigo usa aquela metáfora bíblica poderosa. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram. O mundo olhou para ele e disse: isso não serve, é resto, descartem. Uau! Isso é muita coisa para processar. A ideia de que o ponto mais baixo de rejeição é, na verdade, o fundamento de tudo. Exatamente. Deixa essa ideia sentar um momento. A pedra que foi jogada fora se tornou a pedra angular, a principal, a que sustenta todo o edifício. A análise do artigo é que aquele rabisco morrendo na cruz, aquele fruto isolado, vulnerável, se tornou a primeira colheita da nova criação. A aparente derrota total foi a vitória definitiva sobre a morte. E isso muda tudo para o conceito de remanescente. Como assim? Muda tudo? Porque com Cristo, ser um rabisco ou parte do remanescente não é mais apenas sobre sobreviver a um juízo ou resistir à pressão cultural. Torna-se a própria fonte de vida eterna para todo mundo. Aquele que foi deixado para trás se tornou o único caminho para todos. O rabisco não é mais só uma promessa de futuro, ele é o futuro. Certo. Entendi o ponto teológico. É gigante. Mas como a gente traz isso para a nossa vida, para o dia a dia? Porque, vamos ser sinceros, é muito fácil se sentir como um rabisco, no mau sentido da palavra, esquecido, deixado de lado. E o artigo aborda exatamente essa dimensão existencial. Ele cita um lamento do profeta Miqueias que é de cortar o coração. Ai de mim, porque sou como o rabisco da vendima. Não há cacho de uvas para comer. É a expressão pura daquele sentimento de solidão, de inutilidade, de olhar para si mesmo e sentir que não produziu nada de valor. E como isso se conecta com a gente hoje?
O texto dá exemplos muito práticos e relacionáveis. O profissional que insiste em ser ético e por isso vê colegas menos escrupulosos sendo promovidos na sua frente, ele se sente deixado para trás. A pessoa lutando com questões de saúde mental, que se olha no espelho e se sente como um rascunho incompleto, cheia de falhas. Ou aquele membro de uma comunidade de fé que serve de forma anônima, nos bastidores, talvez na equipe de limpeza ou na oração silenciosa, cujo serviço é absolutamente vital, mas nunca vai para um palco, nunca recebe um aplauso. Todos eles podem se sentir como rabiscos. Peraí, você usou a palavra rascunho. Isso me lembra que rabisco em português tem outro sentido também, né? O de um esboço, um desenho inicial. Palavra. Um rascunho não é só uma sobra, é também um esboço. O traço inicial de um artista. O autor conecta isso com uma passagem em Efésios, que diz que nós somos poema de Deus. É uma palavra grega que deu origem à nossa palavra poema, mas que significa algo mais amplo, a obra de arte, a obra-prima de um artesão. Ah, isso muda tudo. Porque um rascunho não é um erro, é parte do processo. Exatamente. Reformula a perspectiva inteira. Aquilo que você olha na sua vida e vê como um conjunto de linhas tortas, de falhas, de solidão, de incompletude, pode ser, na verdade, um traço deliberado na paleta do artista divino. Não é um acidente, é um desenho soberano. O artigo cita o Salmo 139, que diz que no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Ou seja, nosso valor não está na nossa aparência finalizada de agora, que muitas vezes parece um borrão, mas na intenção do artista que está nos criando. Não somos sobras descartáveis, somos poemas em andamento. Se a gente leva essa ideia a sério de que somos esboços e que o que é pequeno e invisível tem um valor imenso, o que isso muda na prática, numa comunidade, numa igreja, por exemplo? O artigo fala sobre isso. Sim, ele clama pelo que chama de uma revolução de valores. E o que isso significa na prática? Significa virar as costas para a obsessão com números, com eventos grandiosos, com o palco, com o que é visível. E, em vez disso, focar em raízes profundas, em orações silenciosas, em discipulado de qualidade, um a um. É valorizar o processo, não apenas o resultado final. Parece ir na contramão de tudo que a gente vê hoje, da cultura das mega-igrejas, do marketing religioso. E é exatamente essa a intenção. O artigo chega a sugerir, de forma bem prática, a criação de ministérios para os rabiscos. Pensa nisso. Espaços de acolhimento real e intencional para os idosos, que muitas vezes são esquecidos, para os solteiros que se sentem marginalizados numa cultura focada na família nuclear, para os divorciados que carregam um peso de vergonha. É o chamado para olhar exatamente para onde a cultura do sucesso não olha. E isso me leva a pensar como essa visão de mundo se choca com a nossa cultura em geral, que é toda sobre métricas e visibilidade. Como você vê essa tensão? Eu vejo essa tensão em todo lugar. Nas redes sociais, onde o valor de uma pessoa é medido por seguidores, no mundo corporativo, onde só o resultado trimestral importa, até na forma como criamos os filhos, pressionando para serem os melhores em tudo. Essa ideia do rascunho é profundamente contracultural. É um convite a encontrar valor na fidelidade silenciosa, na integridade que ninguém vê, no processo lento de se tornar quem se foi criado para ser, mesmo que pareça um rascunho por muito tempo. Exato. O ponto central é essa inversão. Onde o mundo vê sobra, Deus vê semente. Onde o mundo vê fracasso, Deus vê a matéria-prima da sua obra de arte. Onde existe um coração fiel, por menor e mais invisível que seja, ali está a essência do reino germinando. O autor nos lembra da pergunta do profeta Zacarias, que resume tudo. Pois quem despreza o dia dos humildes começos? A grande conclusão é que os rabiscos de Deus não são os resíduos da história. Eles são, na verdade, as reservas estratégicas de esperança de Deus para o futuro. Então, resumindo a nossa conversa, a gente fez uma jornada bem profunda com essa palavra rabisco. Começamos vendo que era literalmente uma sobra de azeitonas na antiga Israel, mas uma sobra intencional, um sinal da misericórdia de Deus.
Vimos como essa imagem se tornou um símbolo para o remanescente fiel ao longo da história, aquele pequeno grupo que carrega a promessa. Isso culminou na figura de Cristo, o rabisco supremo, rejeitado pelo mundo para se tornar o fundamento de tudo. E, por fim, vimos como essa metáfora se desdobra em duas, nos ajudando a ver nossa própria vida não como um resto, mas como um rascunho, uma obra de arte divina em andamento. A mensagem que fica é que na contabilidade do reino, o pouco que é fiel é sempre o muito que é amado. Perfeito. E essa análise toda nos deixa com uma imagem final, um pensamento provocador que o artigo sugere para a gente levar para casa. É a ideia de que talvez quem se sente como um rabisco, isolado, lá na ponta mais alta e esquecida de um galho, pode, na verdade, estar na posição mais próxima das mãos do colhedor, em total contraste com aqueles que já foram colhidos, reunidos e estão confortavelmente acomodados no cesto do mundo. É algo para se pensar.